Olá, alunos, bem-vindos à videoaula de Introdução ao Visual G. Bem, pessoal, é uma aula introdutória, né, que faz referência à nossa primeira aula em laboratório, que nós tivemos aí recentemente. Então, aqui eu vou sintetizar tudo aquilo que nós vimos num simples programa para calcular a soma e a média de notas, ok? Então, vou direto ao assunto. Para quem tiver dúvidas em relação ao Visual G, os comandos, os acessos, os atalhos, tem a apostila dentro do Blackboard que pode tirar suas dúvidas, ok? Então vamos lá. Abrindo o Visual G, nós temos aqui a estrutura padrão do compilador, né, que se separa com o algoritmo, e aqui o nome desse algoritmo, logo na sequência a palavra var, que é a parte do compilador onde você vai declarar as variáveis, e início e fim algoritmo, que é onde de fato você vai inserir a lógica do seu programa, ok? Então vamos lá, dando início, nomeando o nosso algoritmo, que no caso do exemplo dado em sala é a média, a soma e a média de notas, ok? Bem, como vocês podem perceber, tudo que está entre aspas duplas, essa string de caracteres é aceita. Você pode deixar espaço, pode deixar ponto e vírgula, caracteres especiais, números. Então, eu sugiro que você coloque um nome sugestivo para que quando você for estudar, quando você for recorrer a esse algoritmo, você consiga fazer a referência, ok? E aqui, como padrão, você tem os comentários, né? Então, barra, o compilador já identifica que você vai fazer um comentário. E quando executado esse algoritmo, o compilador ignora tudo que está iniciado aí com duas barras na sequência, porque é um comentário. Então, tudo que vocês forem fazer no algoritmo, no compilador, sugiro vocês comentarem. Então, aqui em função, eu sugiro que vocês coloquem o enunciado do problema, né, do programa, na verdade. Então, eu dei um problema para vocês, vocês solucionaram. Então, normalmente, eu copio e colo esse enunciado do exercício. O autor, obviamente, é você mesmo, e aqui a gente vai dar sequência. Bem, dentro de var, nós temos aqui, então, o escopo para declaração das variáveis. Então, você pode já de início declarar as variáveis, mas antes de ir declarando as variáveis, é fundamental que você leia o enunciado do problema apresentado e que você precisa solucionar. Leia várias vezes para, de fato, você garantir que você abstraiu, entendeu o que é a resolução desse problema, ok? No nosso caso, como é um cálculo de soma e média de notas, é tranquilo nós já declararmos as variáveis. Então, seguindo aqui o padrão de declaração de variáveis, né, você pode declarar nota com N maiúsculo, né, e um número na sequência. Você pode declarar N1, então fica a critério. Sempre respeitando as regras que nós trabalhamos em sala de aula para declaração de variáveis. No meu caso, eu vou colocar aqui nota 1, tá? Vou seguir esse padrão. Na declaração de variáveis, pessoal, no Visual G, você tem duas formas de declarar. Você pode fazer assim, ó, declarando a variável separadas por vírgula e no final informando o tipo de dado, né, o tipo de variável que é. Ou você pode fazer nota 1, real. Na próxima linha você declara nota 2, real. Certo? Mas eu normalmente utilizo separados por vírgula, mas fica a seu critério, tá? É uma questão mesmo de entendimento e de estudos. Então vamos dar sequência aqui, nota 3 e nota 4. Essas variáveis são do tipo real. Por que são do tipo real? Porque elas podem conter casas decimais, tá? Se fosse números inteiros, obviamente, iria utilizar a variável do tipo inteiro. Outra variável que nós necessitaremos é soma e média. Por que eu coloquei essas variáveis separadas, né? As notas da soma e média? Porque aqui eu vou ter entrada de dados e aqui eu vou ter processamento. Eu preciso processar os dados que foram informados. Mas não é uma regra, pessoal. Você pode continuar aqui, por exemplo, colocando soma e média, desde que elas sejam do mesmo tipo. Se eu trabalho com tipos diferentes, eu preciso colocar em linhas separadas, ok? Então vamos lá já dar início na criação do nosso algoritmo.
eu posso apagar esse comentário que para mim é desnecessário, mas para você que vai estudar, você pode colocar essa observação, que é a área para desenvolvimento do algoritmo. Certo? Então vamos lá. De início, pessoal, eu preciso, no caso da resolução do nosso problema, pedir para o usuário digitar algum dado, né? Então eu preciso captar nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Como eu faço isso? Utilizando a palavra reservado escrevar. Escreva L, quebra a linha, ou seja, o ponteiro do mouse para o usuário que vai digitar a informação vai ficar na linha abaixo. Então eu vou colocar aqui escreva, abro e fecho parêntese. Por quê? Porque não corre o risco de eu esquecer de fechar e a hora que eu for executar o programa dar algum tipo de falha. Então abro e fecho parêntese, como tudo que é dentro de fica entre aspas duplas, são caracteres em que o usuário vai visualizar no momento da execução do programa. Então nós temos aqui, escreva, informe a primeira nota. Então isso daqui vai ficar visível para o usuário. Então é importante você caprichar, né, de certa forma nessa frase aqui, porque é algo sugestivo para quem for rodar o programa. Então eu vou colocar aqui 2 pontos, vou deixar, vejam bem, o espaço entre os 2 pontos e as aspas duplas, simplesmente para organizar. Então aqui eu já tenho essa mensagem escrita e vou para o comando leia, que é o comando para que você armazene essa informação que o usuário digitou no teclado em alguma variável. No nosso caso, eu abro e fecho parênteses. Dentro dessa variável, qual variável eu vou chamar? A nota 1, correto? Então, se é a primeira nota, eu vou armazenar em nota 1. Para facilitar a nossa vida, eu vou copiar esse código aqui, porque eu preciso de 4 entradas, correto? Eu preciso de 4 notas. Então, vou colocar aqui segunda nota e altero o nome da variável. E vou fazer isso mais 2 vezes aqui, até que satisfaça aqui a quantidade de dados que eu preciso ter na entrada. Então, por último aqui, a 4ª nota e altero o número da variável, nome da variável, perdão. Então, aqui até agora nós temos simplesmente, se eu executar o programa, informações para inserção de dados. Vai rodar bem, só que obviamente eu não tenho o complemento do algoritmo. Então vamos dar sequência. Eu sugiro que vocês quebrem aqui uma linha, dê um espaço para ficar organizado o seu programa e você entender isso na hora que for estudar. O próximo passo qual é, pessoal? É a gente fazer a soma. Então eu vou utilizar mais uma variável que eu declarei, a soma. Para que a soma assuma um valor, para que o certo valor, certa operação seja atribuível à variável, o que eu faço? Eu utilizo o comando de atribuição, que é o comando de seta para a esquerda e o sinal de menos. Tá? Assim eu estou atribuindo o valor à variável soma. O que eu tenho que atribuir para a soma? É a soma das notas, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o nome das variáveis. Nota 1, mais nota 2, mais nota 3, mais nota 4. Então, eu estou somando o que o usuário digitou lá no teclado. Tá? Então, aqui eu não uso parênteses, ok? Por quê? Porque eu tenho uma expressão simples, apenas de soma das variáveis, então não preciso. Então, o que de fato está acontecendo é que eu estou somando a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e atribuindo o valor dessa soma à variável de mesmo nome. E agora eu preciso informar o usuário qual foi a soma das notas. Como é que eu faço isso? Utilizando a palavra escreva. Tá? Eu vou colocar escreval aqui simplesmente para organizar. Lembrando que o L no final da palavra escreva, ele coloca o ponteiro do mouse abaixo. Então ele quebra essa linha para que a informação fique organizada. O que eu quero informar para o usuário? A soma. Então de que forma que eu vou fazer isso? Vou abrir aspas parênteses, aspas duplas e colocar uma frase que fica interessante para o usuário. A soma das notas é... Coloco 2 pontos, 2 espaços. Até agora nada de diferente do que a gente viu até agora. Porém, como eu quero trazer o resultado da soma, o que eu faço? Depois das aspas duplas, eu vou colocar vírgula e chamar a variável.
Então eu chamo a variável que tem a soma, obviamente de mesmo nome, soma. Então nós vamos executar aqui mais uma vez para poder sintetizar esse entendimento até agora. Então vou executar aqui, está pedindo a primeira nota, está pedindo a segunda, está pedindo a terceira e está pedindo a quarta nota. Vou dar um Enter. O que nós temos aqui? A soma dessas notas. Então o meu programa está funcionando corretamente até agora, tá? Então vamos dar sequência. Agora eu preciso fazer o quê? Fazer a média. Então a média, o que é a média? A média é o resultado da soma dividido pela quantidade de informação que eu tenho, no caso de notas. Então eu tenho 4. Então nós temos aqui a declaração chamando a variável média, que até então nós não havíamos utilizado. Ela recebe um certo valor que está sendo processado no resultado da soma, que está lá na variável soma, que eu já fiz aqui, dividido por 4. Então, a média recebe soma dividido por 4. E a exemplo da soma, o que eu vou fazer? Vou informar para o usuário o resultado dessa média. Então, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas duplas, e aqui dentro eu vou colocar a média das notas é, e aonde está armazenado o resultado da média? Na variável média. Então, chamei ela aqui, ó. E agora nós vamos executar o nosso programa. Nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Então, o que eu tenho aqui, a soma é 15 e a média das notas 3,75. Importante a gente reforçar aqui, ó, o escopo das variáveis, os valores que as variáveis vão assumindo ao longo da execução do meu programa. Então, a variável nota 1, eu digitei 1, nota 2, 5, nota 3, 6 e nota 4, 3. Assim que eu chamei a função soma, né, a variável soma, eu executei aqui uma operação, ela somou as notas, que deu 15, e depois dividiu por 4. Então, aqui você acompanha essa assunção dos valores que as variáveis assumem, ok? Bem, pessoal, esse aqui foi o nosso primeiro exemplo. É óbvio que é um programa muito simples, é um algoritmo muito simples, apenas para consolidar aquilo que a gente viu em sala de aula. Então, nós vimos aqui os conceitos de declaração de variáveis, nós vimos aqui as palavras para input e output de dados, ou seja, entrada e saída de informações, que é o escreva e o leia. Nós vimos a operação de soma, nós vimos a atribuição de valores e também o processamento de algumas expressões, ok? No decorrer aí das aulas nós vamos já aumentar a complexidade, nós vamos inserir a estrutura condicional, estrutura de repetição e tudo mais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado, até a próxima.